Nós estamos aqui com o deputado Jorge Silva, que vai falar um pouco, refletir um pouco sobre a política regional e nacional. Deputado, obrigado por esse encontro aqui. Vamos refletir um pouco sobre a política nacional que vive um enorme conflito. Nesse exato momento existe uma observação em relação às campanhas negativas que são postadas no Facebook em relação aos deputados, aos candidatos à presidência, ao candidato a deputado federal, os políticos. Qual é a sua visão em relação a essas campanhas negativas, que podem ser verdadeiras ou não? Olha, nós estamos passando por um momento ímpar do processo político da democracia brasileira. E isso vem, na minha visão, em função da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato é uma ação, né, que está durando aí já 4 anos e 4 meses e que exteriorizou, né, uma relação promíscua entre parte do empresariado e parte da classe política. E isso fez com que nós levássemos uma deslegitimação da classe política. Tá? Então, a grande maioria da classe política hoje está deslegitimada. Existe foi colocado, a gente diz de maneira mais simples, foi colocada todo mundo dentro do mesmo cesto. Dentro do cesto. Exatamente. Então esse é o momento que a classe política está passando, tá? Que nós temos que, os bons políticos têm que reverter esse processo, certo? Então, e quando você me pergunta qual a importância das redes sociais, assim, nós temos que ter muito cuidado, nós temos que estar alertando a população em relação a isso, né? Para não se comprar gato por lebre. Nós não podemos colocar todos os políticos dentro do mesmo cesto. Claro, você acha que essa eleição 2018 ela vai ser mais inflamada? O povo está mais resistente a criar confiança nos candidatos? Sim, com certeza. Nós tivemos agora eleições suplementares no Amazonas, em Tocantins, que demonstraram um pouco a resistência da população, primeiro, em ir votar. Nós tivemos um grande número de votos e abstenção. E também, uma outra maneira que o eleitor tem exteriorizado a sua dificuldade no relacionamento, a sua rejeição à classe política, é através do voto branco e do voto nulo. Então, na minha visão, nós teremos essa eleição, uma eleição com um número considerável de nulos, de abstenção, de brancos e de nulos. O senhor acredita na urna eletrônica? Sim, acredito na urna eletrônica. Você acha que num país de corrupção absoluta, de tantos desvios, de tanta picaretagem, nós podemos confiar cegamente numa máquina que foi construída, sabe Deus lá por quem? Hoje a gente tem aqueles testes que o TSE passa às urnas eletrônicas, né? Então existem críticas, alguns criticam que ela não teria segurança total, outros não. No Congresso nós tentamos implementar, foi rejeitado pelo TSE, o voto impresso, né? Que a partir do momento que você votasse, isso geraria como se fosse um boleto que cairia dentro da urna, registrando os dois, seu voto. O impresso, o analógico, vamos dizer assim, o manual e o tecnológico, o que eu acho que seria o ideal. Eu acho que essa sugestão ela será acatada pela Justiça Eleitoral. Vai ser mais democrático, mais honesto. Dará mais segurança ao processo. Vamos fazer uma análise sobre a política na América do Sul. Qual é a sua visão sobre a Venezuela? Como é que você enxerga a Venezuela? Você acredita nesse governo, do governo da Venezuela, ou você pensa que ele está sendo vítima também de um golpe da economia capitalista internacional? Olha, eu acho que vários aspectos. Primeiro, a Venezuela está passando por aquilo que a gente chama o mal do petróleo, a doença do petróleo. Porque é um país que tem muito petróleo, era para ser o país mais rico. Já foi, países. Esse país da OPEP.
é má gestão, a proposta desenvolvida pelo socialismo, do comunismo, que trouxe esse fracasso internacional, essa visão tão ruim que existe da Venezuela, desculpa? Acho que não. Olha, a minha análise é o seguinte: a partir do momento que o muro de Berlim acabou, certo? O capitalismo ele se tornou um modelo muito agressivo. Ele não tem mais o contraponto do comunismo. Antes da queda do muro de Berlim, com a existência do comunismo e do capitalismo, existia uma divisão, né? Você era cortejado pelo capitalismo, o comunismo te puxava. Você é socialista ou comunista? Você é socialista ou capitalista? A minha tendência é mais de centro-esquerda. Centro-esquerda. Você acha que as duas filosofias podem conviver de forma democrática? Sim, mas eu vejo hoje que nós temos uma falência do socialismo, nós temos um capitalismo selvagem. Que é injusto. De ganhar por ganhar, de cada dia querer ganhar mais. Acho que o mundo precisa de voltar a ter um equilíbrio dentro desse contexto. E voltando à Venezuela, né, a Venezuela terminou se isolando dentro desse contexto, né? O mundo hoje, os outros países têm muita... deixou de ter aquele processo de intervenção de países vizinhos, intervenção do governo americano, que a gente via em décadas passadas. Hoje existe uma prudência de tentar encontrar com que oposições ao modelo de governo se contraponham e tentem ganhar a eleição através mudar o governo através de uma eleição. Tá? E, infelizmente, a população da Venezuela sofre muito, né? Nós temos lá os indicadores mostram hoje 80%, 90% das pessoas na linha da pobreza, né? Pessoas que tiveram perda de massa muscular por desnutrição, o avanço de doenças infecto-contagiosas naquele país. Então, é uma situação muito triste, situação essa que aflige aqui a América do Sul, situação essa que existe na África, que às vezes está mais longe dos nossos olhos, né? Então, nós como sul-americanos estamos presenciando isso, né? O norte do Brasil está tendo esse contato muito íntimo com o sofrimento da população venezuelana, tá? E a gente espera que o mundo esteja atento, né? Que nós estejamos atentos para que a gente possa diminuir o sofrimento daquela população. O que o senhor assiste a essa prisão do ex-presidente Lula, essa amenização, vamos dizer assim, do crime do Aécio Neves, de todos os perdões que estão sendo construídos aí no cenário político, desses grandes atores? Como é que o senhor vê? Você acha que a política, que a justiça, ela está desenvolvendo mecanismos para privilegiar alguns? Existe um comando de privilégio dentro do nosso país ou não? Olha, eu acredito que um dos aspectos positivos que eu vejo em relação, vou voltar à Lava Jato, é que nós tivemos um ganho do ponto de vista pedagógico para a população, tanto do ponto de vista do legislativo, do executivo e do judiciário. Tá? Então, esses três poderes, eles estavam... A sociedade começou a perceber melhor quem é quem, qual é o papel de cada um, porque até então, você utilizou uma palavra interessante, a Lava Jato teve um papel pedagógico de apresentar para o povo brasileiro quem é quem. Nós estamos fazendo isso por causa disso. Foi um papel de impulsionar a população a perceber. Agora eu passo a palavra novamente, desculpa. Assim, nessa linha, você vê, nós tivemos Copa do Mundo agora, esse ano, e talvez em outras Copas do Mundo, se você perguntasse quais são os 11 membros do STF, Ninguém sabia. Nem sabia que existia STF. Então,
esse ano, às vezes as pessoas já aprenderam o nome de vários ministros do STF e não sabiam o nome de jogadores da seleção brasileira. Então, eu acho que esse aspecto... Gilmar Mendes virou o ídolo. A estrela. Virou a estrela. Então, assim, eu acho que esse amadurecimento houve, é um crescimento a nível de país. Nós vamos olhar a história lá na frente e olhar a importância disso que existiu. Em relação... Eu gosto do trabalho do Sérgio Moro, eu acho que o Sérgio Moro é um juiz que construiu todo esse processo, né, para que ele tivesse hoje os grandes escritórios de advogados do país, né, os melhores advogados do país, com consultorias, com certeza, consultorias externas. Muitos não conseguiram derrubar algumas decisões do juiz Sérgio Moro, um juiz de primeira instância, tá certo? Então, eu acho isso extremamente importância para o judiciário brasileiro. Tá? Temos a questão do STF, que hoje deixa a desejar, né? Em relação, acho que é a visão que grande parte da população brasileira tem, e é a minha visão também, quer dizer, o órgão responsável por preservar as ações constitucionais, né? De vez em quando dá uma escorregada que eu acho que não é importante do ponto de vista da construção desse processo democrático do país. Em relação ao Lula, como é que você observa? Eu entendo. Ele é um grande líder, na sua opinião? Sem sombra de dúvida, é um grande líder, uma pessoa que teve a oportunidade de administrar esse país por 2 mandatos, né? Uma pessoa que conseguiu durante esses 2 mandatos distribuir renda, né? Hoje nós olharmos só o lado ruim do Partido dos Trabalhadores, eu acho que é um erro, eu acho que o Partido dos Trabalhadores teve ações positivas. Infelizmente, eu acho que o uso de metodologia para perpetuação dentro do poder, né, de continuidade, eu acho que isso fez com que nós estivéssemos nessa relação promíscua entre o público e o privado, né, que foi exteriorizado pela Lava Jato e que mostrou isso, tá? E que fez com que hoje nós tivéssemos vários tesoureiros do Partido preso, né? E não só o Partido dos Trabalhadores, mas outros partidos que também envolvidos dentro desse contexto, dessa relação promíscua entre o público e o privado. Você citou uma palavra interessante que é o astro. Eu venho percebendo que muitos políticos, depois que começam a assumir os seus cargos, viram estrelas, ficam de uma arrogância, de uma antipatia. Por que o senhor acha que depois que eles assumem o poder, ficam alguns, não vamos generalizar, assumem posturas tão arrogantes para falar com ele, fala com o meu assessor? Existe uma mudança de poder ao homem e você vai conhecer quem ele realmente é? Eu acho que talvez um pouco de imaturidade, né? Por mais que se critique a classe política, ainda existe aquele glamour em relação ao político. Você chega no parlamento... O povo quer tirar foto. Exatamente. Você chega em Brasília, até você se acostumar com aquele ambiente que as pessoas passam, procuram, querem tirar foto, né? Então isso, para as pessoas que às vezes não estão preparadas para esse momento, pode levar... Que é um momento para servir a população brasileira, né? E que acaba transformando o sujeito num grande megalomaníaco que acaba destratando o seu próprio eleitorado. Com certeza, mas eu falo o seguinte, olha a história de vida das pessoas. Provavelmente pessoas que têm uma história de vida pautada na seriedade, pessoas de vida que têm uma história
pautada na ética, eles se transformam em políticos e serão políticos que terão a sua vida pública também pautada nessas linhas de ética, de transparência. Se o indivíduo já tem a sua história de vida confusa, ele vai virar um político, com certeza. Confuso. A tendência desse é piorar. Para finalizar aqui, na sua opinião, quem vai ser o presidente do Brasil e quem vai ser o novo governador do estado do Espírito Santo? É prematuro? Olha, as coisas começam a se moldar. Você acha que a desistência do Paulo Artung pode favorecer o Renato Casagrande? Para mim foi uma surpresa o Paulo ter desistido, né? O ex-governador Casagrande já era, antes da desistência, um candidato com um grande potencial de estar vindo a ocupar novamente o governo do estado. E nós teremos aí uma disputa difícil, né? Eu digo que hoje com rede social é muito prematuro a gente ficar prevendo o resultado de eleição, tá? Mas com certeza o ex-governador Renato Casagrande é um candidato com potencial. E presidência? Presidente acho que está cedo. Acho que está cedo, né? As coisas começam a se moldar. Você acha que Lula vai ser solto? Acredito que não. Acho que não vejo essa possibilidade, né? Vamos dizer assim, se a gente fosse naquela visão de candidatos de direita, de esquerda, né? Nós temos um candidato de direita, o Bolsonaro, né? Que é uma peça. Tá aí, né? Peça forte. Uma peça forte, com a popularidade aí, intenção de voto aí girando em torno de 20%. Né? Nós não podemos desconsiderar de forma alguma que tem contra ele a questão do tempo de televisão. Né? Tempo de televisão mínimo. Mínimo, 4 segundos. Ter toda essa... Então nós temos a construção de um projeto de esquerda e nós temos a construção do que eu chamaria um projeto de centro-direita com Alckmin e outros candidatos e centro-esquerda com Ciro, Marina. Você acha que essa divisão partidária esquerdista, direitista, apenas atrapalha a evolução do país? A impressão que eu tenho é que eles querem apenas lutar pelos seus interesses pessoais e não pelo Brasil. Eu não falaria assim, a minha interpretação é que na hora que você vê um projeto de centro-esquerda, tem um discurso mais voltado para os interesses das pessoas menos favorecidas, de centro-direita, um discurso mais voltado para o desenvolvimento. A minha linha de raciocínio é nesse sentido. Conversamos aqui com o deputado, muitíssimo obrigado. Obrigado aí pela oportunidade.